O Lula acabou com a taxa das blusinhas. É uma boa notícia. Eu falo para vocês, sempre que um dirigente, mesmo que seja de esquerda, toma uma decisão boa, a gente deve comemorar, por mais que seja por motivos ruins, né? O Lula, então, acabou com a taxa das blusinhas. Mas tem 4 aspectos que a gente tem que lembrar nessa história aqui que eu quero conversar com vocês. Primeiro aspecto é, ele acabou mais ou menos, tá? Porque, na verdade, ele colocou 3 taxas da blusinha e voltou atrás em uma. Então, não é que acabou completamente, né? Ele foi e voltou um pouquinho. Ele continuou ferrando o brasileiro. O brasileiro, neste momento, não está pagando tão barato nas blusinhas e nas coisas importadas da Shein quanto pagava na época do governo Bolsonaro. Ainda está pagando muito mais caro, embora ele tenha voltado atrás um pouquinho. Ele voltou atrás um pedacinho desse tamanhozinho aqui, no final das contas, né? Outro problema nessa história, a inconsistência do Lula. O Lula foi e voltou. O Lula defendeu a taxa das blusinhas. Tem vídeo do Lula defendendo a taxa das blusinhas. E depois agora ele diz que não, que era desnecessário, que eu era contra. Ele fala como se ele próprio não tivesse defendido a taxa das blusinhas há pouquíssimo tempo atrás, né? Então essa inconsistência absurda, eu fico me perguntando, e outras pessoas estão se perguntando também, o Lula acha que o eleitor brasileiro é otário? Talvez ache, talvez ele tenha razão, né? Não sei, né? Vamos ver como é que vai acontecer. O pessoal que fizer o L esse ano, eu vou ter certeza que o eleitor brasileiro é otário mesmo, só pode, né? Mas tem mais coisa do que isso, né? O Lula fez a coisa já engembrada para essa taxa ser retornada depois, ou pela própria expiração da MP, ou então por outra medida provisória ano que vem, caso ele ganhe a eleição, né? Tá mais do que claro que ele tirou a taxa das blusinhas agora, porque ele quer ganhar a eleição. Mas os empresários amigos dele continuam querendo roubar o povo. Então ele muito provavelmente ou vai deixar essa medida provisória expirar, a medida provisória vale por 60 dias, extensível por mais 60 dias, então daria 4 meses, é exatamente o prazo daqui até as eleições. E daí, ou seja, quando chegar depois das eleições, ele não faz esforço nenhum para o Congresso aprovar a medida provisória dele, e aí expira e volta a taxa das blusinhas. Ou então ele vai deixar, o Congresso vai aprovar a taxa, o fim da taxa das blusinhas, beleza, ótimo. E ano que vem, se o Lula ganhar a eleição, evidentemente ele vai voltar com a taxa das blusinhas. Se ele mudou de opinião uma vez, por que ele não vai mudar de novo, né? E o quarto ponto que a gente tem que analisar aqui, isso é legal? Ou seja, o Lula colocou a taxa das blusinhas em 2024 dizendo que era para financiar o Mover. Né? Esse pedaço de 20% final da taxa das blusinhas era para financiar o Mover, um programa das montadoras brasileiras. O programa continua existindo. Agora ele está voltando atrás. Então, das duas, uma. Ou a taxa não era necessária em 2024 para financiar o Mover e ele cometeu crime de responsabilidade naquela ocasião, ou a taxa continua sendo necessária agora e ele está cometendo um crime de responsabilidade ao criar uma despesa sem a receita específica para combater ela, para equiparar o gasto, né? De um jeito ou de outro, o Lula deu uma pedalada e cometeu crime de responsabilidade com essa medida aqui. Vamos falar sobre esses aspectos. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter é muito Vasco, PT e PCC tudo a ver e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Lula acabou com a taxa das blusinhas, comemorou. Se você vê os locais lá os bloggers petistas, todo mundo comemorando, acabou, o Lula acabou com a taxa das blusinhas, e não sei o que. Mas peraí, mas não foi o Lula que colocou a taxa das blusinhas, né? Que coisa engraçada. E pior, como eu falei pra vocês, ele colocou a mais e voltou só um pedacinho, ele não acabou com tudo que ele colocou com a taxa das blusinhas, não. O remessa conforme continua existindo, né? E por que o Lula fez isso? Bom, o Lula fez isso muito claro, né, por questão eleitoral. 62% dos brasileiros veem a taxa das blusinhas como o maior erro do governo Lula, né? Isso foi uma pesquisa da Atlas Intel, feita recentemente, e todo mundo sabe que isso prejudicou muito Lula. Quando teve essa medida lá atrás, eu falei para vocês isso, eu falei, olha só, eu sou libertário, eu sou contra, todo imposto é roubo, todos eles são absurdos, né? Mas isso daqui tem um lado positivo que vai prejudicar a popularidade do Lula, e de fato foi o que aconteceu, né? Tanto que o Lula agora está voltando atrás nessa história, né? Mas vale lembrar que o Bolsonaro lá atrás, o Bolsonaro deixou claro que não colocaria essa taxa da blusinha exatamente porque via que isso era prejudicial à população, né? Ele deixou muito claro que não teria isso no governo dele. O Lula colocou 3 taxas da blusinha e voltou atrás em uma só. As outras 2 continuam valendo, tá? Então, o primeiro dos nossos 4 pontos. Por que o Lula só colocou 3 problemas e tirou só um, né?
Então vamos lembrar, na época do governo Bolsonaro havia uma polêmica muito grande sobre isenção de remessas internacionais de $50 ou $100. E havia questionamento de que se era de pessoa para pessoa só que valia a isenção, ou se de empresa para pessoa também valia a isenção. Então, voltando à época do Bolsonaro, por que era barato comprar blusinha da China na época do Bolsonaro? Por que a Shein e a Shopee fizeram tanto sucesso na época do Bolsonaro, tanta gente comprava coisa, não sei o que lá, né? Por quê? Havia uma lei dos anos 80 que dizia que remessas internacionais até $100 poderiam ser isentas de imposto de importação no Brasil, tá? E que também essas remessas com o destinatário sendo pessoa física. Então o destinatário final precisa ser pessoa física. Aí a Receita Federal, quando regulamentou essa lei, ela colocou uma portaria, tá aqui, ó. A lei é isso daqui. Essa matéria aqui é uma matéria da época, tá vendo? Já tem atualizado há um tempão atrás aí, é matéria da época, tá? Que é a discussão que havia, tá? O Decreto-Lei 1804 de 1980 dizia que remessas internacionais que não ultrapassem $100 ou equivalente a outra moeda não podem ser tributadas quando destinadas a pessoas físicas. Destinadas a pessoa física. O destinatário, pessoa física, né? Porém, uma portaria do Ministério da Fazenda em 99 e uma instrução normativa da Receita Federal em 99 também estabeleceram a isenção apenas para remessas até $50, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Então havia esse questionamento. Por quê? Porque a lei falava em até $100. Se a lei falava em até $100, é ok que o Ministério da Fazenda defina que é só até $50. $50 é um limite até $100, então está no limite correto. Então a portaria do Ministério da Fazenda está correta porque ela está agindo dentro do limite colocado na lei, né? Veja, uma portaria, uma norma, uma instrução normativa, ela pode regulamentar uma lei dentro dos limites definidos pela lei. A lei colocava um limite de até $100, a portaria ia até $50. Então, ok, isso aqui não tem questão. Era até $50 mesmo, tá? Agora, a lei fala desde que o destinatário seja pessoa física. A portaria falava que o destinatário e o remetente, quem mandou a compra, tinham que ser pessoas físicas. Não, aí não tá, porque isso aí não é um limite da lei. A lei não falou nada sobre o remetente, né? Então, ou seja, o entendimento que havia, e tinha um monte de gente já com causa ganha no JEC, coisa e tal, é que bastava o destinatário ser pessoa física. Ok, o limite de $100, alguns ganharam até, mas outros não. Porque outros entenderam que o Ministério da Fazenda regulamentou, a portaria da Receita Federal regulamentou dentro do limite dado pela lei. Mas a questão do remetente ser pessoa física não está falado na lei em momento algum. A Receita não pode inventar um negócio do nada. Não pode regulamentar alguma coisa que a lei não autorizou ela a regulamentar. Então, todo mundo ganhava esse negócio, ou seja, não precisa ser pessoa física mandando do outro lado, pode ser empresa mandando do outro lado, né? Então, isso era a situação na época do Bolsonaro, o pessoal podia comprar com isenção até $50, se você fosse pessoa física, passava. É verdade que de vez em quando a Receita reclamava, ela prendia alguns pacotes deles e reclamavam que não, porque a pessoa de lá não é pessoa física, então eu vou cobrar imposto aqui, porque a portaria da Receita fala isso. Mas aí era só a pessoa entrar na justiça avisando que não, que olha só, a lei não fala isso não, e a pessoa ia ganhar a causa e não tinha que pagar. A Receita faz muito disso, tá? Chama-se jogar verde. Joga o verde. Vai que a pessoa não sabe que a lei está do lado dela e acaba pagando imposto e deixa por isso mesmo, né? Ou a pessoa não quer ter dor de cabeça com advogado e coisa e tal. Então, essa era a situação na época do Bolsonaro. Era baratíssimo. Aí o que aconteceu logo que o Lula assumiu em 2023, tá? O Haddad criou o tal do remessa conforme. O remessa conforme, originalmente, ele falava assim, não porque a gente vai manter a isenção de imposto de importação, mas vamos cobrar o ICMS, que não existia antes também. A lei antes falava que nenhum imposto iria incidir em compras até $50. Aqui no remessa conforme já entrou o ICMS estadual de 17%, e tudo tem que vir por essa plataforma, de forma que eles passaram a controlar esse tipo de coisa, né? Num primeiro momento, de fato, eles não colocaram a taxa das blusinhas, mas aqui eles já colocaram o ICMS estadual de 17% e já colocaram o arcabouço de controle para evitar que você mandasse as coisas de acordo com a lei de 1980. O remessa conforme matou a lei de 1980, que permitia o pessoal comprar as coisas sem problema, né? O que acontece agora?
Se você for na Shein, e olha só, eu estou gravando esse vídeo no dia 13, já está valendo a medida provisória do Lula, já não é para cobrar imposto. Então eu vou pegar alguma coisa aqui que esteja nessa faixa aqui, deixa eu ver, bom, aqui tem muita coisa feminina, deixa eu pegar aqui o masculino aqui, cadê o masculino? Masculino, aqui. Vou comprar alguma coisa para mim aqui, né? Por exemplo, aqui uma jaqueta de inverno aqui, né? Então, ok, isso daqui é internacional, ótimo, né? E eu vou querer aqui X, não, é XXL, é o meu aqui, né? E vou comprar isso aqui, R$147, tá? 147 que é o valor, né? Ok? Eu vou aqui no meu carrinho, cadê o meu carrinho aqui? Já tem outra coisa aqui que eu tinha visto também, o cheque também, aqui tem a verificação aqui, mas eu vou tirar esse outro aqui que eu tinha visto. Então, repara aqui, ó, ele está me cobrando aqui, ó, R$184, então repara, de 147, que estava aqui, ó, estava 147, né? 147, aqui, 147 o valor aqui, ó. Aqui já foi para 184. E aí já subiu mais 36, o total que eu tenho que pagar é 221. Repara, o que é isso daí? É o remessa conforme. Tá? Repara que eles tiraram o termo imposto daqui, por quê? Porque o governo Lula reclamou. O governo Lula falou, não pode botar as coisas assim, não, porque antes estava discriminado direitinho, estava o valor aqui do bem, o valor do coisa, mais imposto, aí chegava em 184. Agora, ele não pode colocar mais isso porque o Lula não gosta. Aí colocou aqui, ó, taxa de venda e IVA. O que é isso? É os impostos. Tá? É o imposto que o Haddad colocou com remessa conforme. Então, repara, mas de novo, o brasileiro não é otário. Antes você via isso aqui por 147, você clicava e comprava por 147. Pagava só 147 mais o envio, que muitas vezes era grátis. Agora não. Agora você já tem aqui, e isso daqui é hoje, já com o fim das taxas da blusinha. Antes era mais ainda entrava mais coisa além disso aqui, que era a taxa da blusinha do Lula. A taxa da blusinha já não está funcionando, mas o resto continua. Continua aqui, pulou de 147 para R$221 essa jaqueta que eu comprei aqui, tá? Ou seja, o remessa conforme continua funcionando e também o ICMS, que apesar do fim da taxa das blusinhas, o ICMS sobre compras internacionais ainda vale, que foi outra mudança que foi colocada pelo Haddad nesse pacote. Então, o Haddad criou dois impostos, que é o remessa conforme e o ICMS estadual lá em 2023, e quando foi em 2024, o Lula criou a taxa das blusinhas ainda, mais 20% da taxa das blusinhas para resolver o problema do mover, né? Aí agora ele voltou atrás nessa última, mas os dois primeiros continuam, você continua pagando mais, você nunca mais vai pagar o que você pagava na época do Bolsonaro, tá? Inclusive quem diz isso não sou eu não, é o próprio Haddad aqui, ó. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal. 5, 6 anos para cá, ele está falando do governo Bolsonaro. As empresas usaram um expediente legal, a portaria do Ministério da Fazenda e a normativa da Receita Federal estavam erradas, estavam em desacordo com a lei. Ele que tá ilegal, não é a pessoa que estava usando isso, mas vamos continuar ouvindo ele falar aqui. Para passar como remessa pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos, que nada fosse feito. No governo Bolsonaro, houve determinação política para que a lei fosse seguida, que a Receita Federal se submetesse à lei e não cobrasse o imposto que a lei de 1980 requeria lá. Dizia que não precisava pagar se o destinatário fosse pessoa física. A lei de 1980 não falava nada sobre o remetente. A Receita que inventou essa regra em 99. Eu digo que é política, porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Teve um nome... É lógico que os auditores da Receita diriam que tem que obedecer à norma da Receita, mas a norma da Receita é inconstitucional. Ela está em desacordo com a lei. É ilegal, na verdade, né? Inconstitucional é quando está em desacordo com a Constituição. Ilegal é quando está em desacordo com a lei. Ela está ilegal, está em desacordo com a lei, né? Estrangeiro que um único remetente mandou 17 milhões de remessas para o Brasil, como se fosse pessoa a pessoa. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada.
6 anos sem ninguém fazer nada, deixando a boiada passar. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Primeira coisa, uma empresa chinesa vendeu 17 milhões para 17 milhões de pessoas no Brasil. Um monte de brasileiros comprou coisas da Shein, da Shopee. É isso que ele está falando aqui. Que absurdo, não pode comprar coisa barata dos chineses, né? E outra coisa, quem é que ele está dizendo que deixou a coisa, que teve determinação política? Bolsonaro manteve coisa barata, você podia pagar barato na época do Bolsonaro, porque ele reforçou a validade da lei de 1980, que dizia que não importa o remetente, o que importa é só o destinatário. Se o destinatário for pessoa física, vale a isenção de imposto, é o que está na lei. Não interessa o que disse o Ministério da Economia, o que disse a Receita Federal. A Receita Federal tem que se ater à lei. Se ela fez uma portaria exigindo remetente diferente, ela está errada. Essa portaria é ilegal. Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, que está no Executivo, sobre onde colocar o sarrafo disso. E agora ele fez o remessa conforme, ferrou com os brasileiros, acabou com a lei de 1980 que permitia comprar se o destinatário fosse pessoa física. E agora depois ele ficou discutindo, ele, o STF e o Lula, onde é que iam botar o sarrafo disso. Onde é que entrou o sarrafo? Entrou o sarrafo aonde? Com 3 dedos, onde é que entrou o sarrafo? Pois é, no cozinho do brasileiro, de todos vocês que compram coisas na Shein e na Shopee, né? Essa é a história. Então, esse é o primeiro ponto. O Lula fez 3 maldades e o remessa conforme continua. O remessa conforme continua, não acabou não. Tá? Ou seja, isso não mudou. O Lula voltou atrás só com os 20% que ele colocou em 2024. Isso daqui é em 2023 ainda, referente a 2023, né? E é importante lembrar que o ICMS nas compras internacionais foi uma coisa colocada pelo Haddad também. Isso não tinha antes não, tá? Foi colocado pelo Haddad nessa lei que criou a remessa conforme. E foi encampado pelos governadores de todo o país, mas principalmente pelos da esquerda. Aqui, ó. Em todo o país é 17%. Na Bahia, os estados governados pelo PT, que é a Bahia, não sei mais quem, coisa e tal, aumentaram. 4 estados governados pelo PT aumentou para 20% o ICMS. Para você ver que esse negócio do ICMS é do PT mesmo, né? Aí a segunda dúvida que fica o segundo ponto do nosso vídeo o eleitor brasileiro é otário? O Lula acha que é. O Lula acha que ele está fingindo que a taxa acabei com a taxa da blusinha. Ou seja, primeiro, não acabou com a taxa da blusinha. Ele acabou com um pedaço da taxa da blusinha pequenininho que ele colocou. E segundo, ele próprio foi a favor da taxa da blusinha há menos de 2 anos atrás. Olha só esse outro vídeo do Lula aqui, ó, em que ele se contradiz abertamente, tá? Ele fala primeiro a favor da taxa da blusinha em 2024, aí depois em 2026, que muda de ideia. Olha só. Estamos ficando um país, está crescendo um setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto. Ele fala que não podemos aceitar as pessoas vendendo coisas sem imposto para o Brasil. Ele está querendo dizer que não está podendo aceitar. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que não pode aceitar o brasileiro comprando coisas sem imposto da China, né? Não pode aceitar isso. Tem que cobrar imposto, tem que botar no cu do brasileiro. Não tem jeito. O Lula ama isso, né? E aí agora em 2026, olha só como é que mudou a posição do Lula em 2026. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário. Por quê? São compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo. O mais engraçado é que ele usou o verbo achava. Eu achava desnecessário. Não, Lula, você não achava desnecessário, não. Achava é no passado. Em 2024, no passado, você achava necessário. Você mentiu em 2026. O que você falou em 2026, que eu achava desnecessário. Não, você não achava desnecessário, não. Você defendeu essa coisa em 2024. Agora você mudou de ideia. Né? E aí a dúvida que fica é essa, né? O eleitor brasileiro otário vai fazer o L depois disso, depois de ser enganado pelo Lula? Eu diria que tem chance, tá? Infelizmente. É o que eu falo para vocês, eu estou muito perto de perder a esperança com o Brasil, cara, porque realmente se o eleitor brasileiro for tão otário a ponto de votar nesse cara de novo, o Brasil não tem chance. Para pensar, não tem o que fazer nesse país, acabou, né? Não tem cultura capaz de resolver isso daqui, né? Agora vem o nosso terceiro ponto. Se o Lula mudou de 2024 para agora, o que garante que ele não vai mudar de novo de agora para 2027? Né? Quem sabe se ele não vai colocar de novo a taxa da blusinha? Se ele ganhar a eleição, se o brasileiro for otário o suficiente
para fazer o L de novo, ele ganhou a eleição de novo, ele pode fazer a mesma coisa de novo. Ele aumenta a taxa da blusinha agora, mas vai prejudicar ele eleitoralmente. Aí quando chegar em 2030, né, que é a próxima eleição depois dessa, aí ele tira de novo a taxa da blusinha. Só na época da eleição ele tira, já estabeleceu que o brasileiro é otário mesmo, que engole essa lorota, então ele pode subir a taxa da blusinha ano que vem e cair em 2026, né? E de fato, olha só, o pessoal da indústria está reclamando, está falando que não pode. Representantes da indústria criticam medidas. Não, que absurdo. Vai continuar. A pressão que fez o Lula botar a taxa das blusinhas lá em 2023 e 2024 vai continuar existindo. Ele vai querer botar, eles vão querer essa taxa de volta, tá? Tem gente até colocando que, como é uma medida provisória, tá? A medida provisória, repara, ela tem só 90 dias de força, tá? Desculpa, 60 dias mais 60 dias, 120 dias. Dá certinho na eleição. O Lula pode até fazer o seguinte, ele editou medida provisória, já está valendo o fim da taxa das blusinhas, ele pode não fazer força para o Congresso aprovar esse negócio, deixar caducar a medida provisória, e aí volta a valer a taxa das blusinhas esse ano ainda, depois das eleições, né? Igual a Dilma, que lá em 2014, acabou a eleição, ela subiu o imposto subiu o preço da gasolina em 35% no dia seguinte da eleição. Coisa de estelionato eleitoral mesmo, né? Mas pode ser que não, pode ser que de fato o Congresso aprove essa medida provisória, porque muita gente no Congresso também é afim, né, também quer se reeleger, então também quer dizer que é contra a taxa das blusinhas. Então é possível que o Congresso aprove essa medida provisória e realmente acabe a taxa das blusinhas. Mas nada impede que o Lula faça isso de novo ano que vem, né? A pressão que tem lá dos empresários é grande aqui. Um monte de gente reclamando aqui, reclamando inclusive de insegurança jurídica, né? Como é que você faz? Você investiu em comprar as coisas da China para vender para os otários aqui no Brasil, agora acabou a taxa das blusinhas, você vai encalhar sua mercadoria aqui, coisa e tal. Pois é, empresário que conta com o imposto do governo para fazer protecionismo tem que se fuder mesmo. Eu torço para que todos vão à falência, 100% deles. Mas o que o cara está colocando aqui é que vão pressionar o Lula para voltar à taxa das blusinhas. E o Lula já cedeu uma vez. O Lula já percebeu que o eleitor dele é uma cambada de otário, burro, que é só ele fazer um acenozinho pequenininho que vota nele de novo. Então, se o eleitor der essa moleza pro Lula, meu amigo, ele vai fazer isso de novo. Em 2027 ele volta com a taxa das blusinhas. E quando chegar em 2030, que vai ser a próxima eleição, aí ele tira a taxa das blusinhas de novo, né, para ganhar a eleição de novo, para eleger o próximo representante dele. Aí depois ele bota de novo a taxa das blusinhas, né? O eleitor é otário mesmo, por que ele vai ter preocupação com isso, né? Então, esse é o nosso terceiro ponto. Lula pode voltar com a taxa das blusinhas. Mas tem um quarto ponto que é o seguinte: será que isso é legal? Porque por que o brasileiro pagou essa taxa das blusinhas por 2 anos, né? Ou seja, o Lula pode ter cometido um crime de responsabilidade nessa história. Se a taxa não era necessária há 2 anos atrás, e ele criou a taxa mesmo assim, é inconstitucional, é um desvio de finalidade, é uma pedalada fiscal, né? É um crime de responsabilidade. Por outro lado, se era uma taxa necessária, na época ela foi criada, a justificativa é que tinha que financiar o Mover, que é o sistema, um programa do Lula para ajudar as montadoras automobilísticas aqui no Brasil, né? Volkswagen, Fiat, não sei o que lá, o Lula deu dinheiro para esse pessoal, né? E o dinheiro viria dessa taxa das blusinhas. Por outro lado, o Mover continua. Então de onde é que vem o dinheiro do Mover agora? Ou seja, o Lula está tirando uma receita sem dizer de onde é que é. É uma pedalada, é um crime de responsabilidade. O Lula tem que ser responsabilizado por isso. Ou ele é responsabilizado lá atrás, ou agora. Das duas, uma, que ele cometeu o crime de responsabilidade nessa brincadeira, com certeza ele cometeu o crime de responsabilidade. É uma pedalada fiscal. Quem é que vai financiar o Mover agora? Não, ninguém está falando isso, né? Então, esse é o quarto ponto que a gente tem que falar sobre isso. Eu espero que o pessoal lá no Congresso faça alguma coisa nesse sentido, né? Questione a questão da validade do Mover, e se isso não é crime de responsabilidade, dá para fazer impeachment. Já dá para começar processo de impeachment contra o Lula de uma vez. Mas não dá tempo de ter o impeachment até a eleição. Mas já começa o processo. Se o Lula ganhar a eleição, já fica o impeachment pro próximo já, né? E bom, só para complementar, tá? A gente vai falar em outros vídeos, mas não foi só a taxa das blusinhas, não. O Lula bateu em modo desespero, entrou em vale tudo e fez um monte de medidas para tentar reverter os problemas dele. A gente vai falar das outras medidas em outros vídeos. Esse ficou enorme, caramba, meia hora de vídeo, caramba. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.